Meus queridos amigos, nestes breves momentos diante de nós, a passagem da palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Abra comigo no versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, estas palavras: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o nosso título, baseado nesse texto da palavra de Deus, é A Casa da Alma e os Termos do Aluguel. Esse texto da palavra de Deus há incrustado aqui uma ilustração muito bela, muito gráfica. Uma ilustração que figura ou ilustra a vida de uma pessoa neste mundo, neste corpo, antes de partir deixando este corpo. É ilustrado aqui que a alma mora, reside no corpo. Essa é a ideia, esta é a figura básica desta imagem aqui. Aqui nós temos alguém morando, residindo temporariamente em uma habitação, em uma casa. A casa é seu corpo. O corpo é a casa da alma aqui nesta ilustração. E Deus é representado aqui como proprietário, o locador, e nós, os inquilinos, pessoas que vivem em um local que não lhes pertence, um local alugado. Essa imagem, esta é a figura. Eu gostaria que você atentasse para ela, porque é muito profunda e ela fala claramente sobre o que é a vida neste corpo antes de partirmos para a eternidade. Observe este versículo, está tudo aqui, porque sabemos, veja a ilustração, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, bem, a palavra tabernáculo é utilizada aqui para ilustrar o corpo humano, a vida humana. E a alma habita neste tabernáculo. Ele diz, porque sabemos que se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, a casa não somos nós, a casa é onde nós habitamos, a alma somos nós, a alma é a verdadeira pessoa, a alma é aquilo que nós somos. E nesta vida, neste mundo, este corpo é ilustrado como um tabernáculo, um lugar de habitação, de residência para a alma. Um lugar temporário, por isso um tabernáculo, uma tenda. Um lugar que não nos pertence necessariamente para fazer o que quisermos, mas um lugar de habitação terrena, até que a jornada desta vida termine. Nós deixamos para trás esta habitação física e subimos à presença de nosso Criador para prestarmos conta daquilo que fizemos no corpo, isto é, na vida, enquanto vivíamos neste corpo, enquanto estivemos aqui nesta vida. E esta é a ideia, um tabernáculo. Bem, um tabernáculo é um lugar de habitação temporária, provisória. É como uma tenda, é como uma barraca, algo para o caminho, uma tenda de lona ou de tecido. Nós pensamos sobre o tabernáculo de Israel no deserto. Enquanto Israel jornava do Egito até Canaã, eles habitaram em tendas, e ali estava o grande tabernáculo. Era provisório, logo seria feito um templo permanente ao chegarem a Israel. Mas esta ideia, a ideia do versículo 1, um lugar provisório. O corpo aqui, queridos amigos, é comparado a uma residência para a alma. Mas não é uma residência permanente, isso é óbvio, não é? É uma tenda, e é uma tenda provisória. Bem, comparar o corpo de uma pessoa a uma tenda é uma comparação bastante humilhante para o corpo, não é verdade? Porque a comparação fala sobre a natureza frágil, temporária deste corpo, desta vida. E esta é a ideia. Ao descrever o corpo, a vida humana desta maneira, o que a palavra de Deus está fazendo é diluindo todas as nossas ilusões, porque nós pensamos desta maneira, não é verdade? Nós nos iludimos pensando que o corpo é permanente, a vida não acaba, nós somos grandes pessoas e podemos sobreviver por tantos e tantos anos, pessoas maravilhosas. Nós temos essa ilusão, não é verdade? Então vem a palavra de Deus com esta figura, este exemplo, esta comparação e diz, não.
A nossa vida é frágil, é curta, é mutável, é passageira. E ela é vivida em um corpo, vivida em uma residência frágil, como uma tenda, como uma barraca. Algo simples, bem algo mutável, algo não permanente. E uma tenda, como esta vida, pode se desfazer rapidamente. Ela é montada e ela é desmontada rapidamente. Assim a vida também, este corpo, é apenas uma casa temporária para a alma. E a alma, queridos amigos, é a coisa mais preciosa que nós possuímos. A alma é o bem mais precioso que nós possuímos. O apóstolo Paulo compara a alma, que é eterna, a um tesouro. Ele diz, nesta jornada eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha alma, até o dia final. É um tesouro, é claro que o corpo é importante, mas, queridos amigos, a alma é superior. Um puritano comparava a alma e o corpo, esta junção de alma e corpo, dizendo que a alma é um diamante em um anel de barro. E é verdade, não é? Este corpo passageiro, tão frágil, terreno, a alma é que nos torna pessoa, a personalidade, o ser. E assim, quando as pessoas uma pessoa deixa o seu corpo para trás, ele sobe em sua alma à presença de Deus, ele e ela está tão consciente naquele momento, quanto nós estamos conscientes aqui. Embora aquele corpo ficou para trás, está agora em decomposição, porque a alma é aquilo que nós somos. A nossa personalidade, aquilo que nos torna pessoas, aquilo que nos coloca acima do reino animal, que não possui alma, não é? E você se recorda destas coisas, como Deus criou o ser humano, lá no livro de Gênesis. Primeiro, Ele preparou a casa, e então Ele pôs a alma dentro dessa casa. E esta ideia é refletida aqui no ensino do apóstolo Paulo. Bem, este corpo é temporário, ele é passageiro, não é permanente. Mas para aquelas pessoas que são crentes no Senhor Jesus Cristo e buscaram aos pés do Salvador em arrependimento de seus pecados e fé em Jesus Cristo, o perdão, então estas palavras aqui são tão fascinantes, são tão confortadoras, porque elas dizem que ao final, quando nós deixarmos este corpo, esta tenda para trás, nós receberemos do Senhor uma nova habitação que é tão superior a esta tenda, comparada a um prédio, um corpo ressurreto muito melhor. Ouça essas palavras, porque sabemos, estamos seguros, é uma promessa de Deus, que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, esta tenda, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, um corpo espiritual, eterna nos céus. Que palavras, que conforto, não é verdade? Bem, mas algo mais interessante aqui neste versículo, algo que ensina ainda uma outra coisa a respeito da natureza do nosso corpo, dessa residência provisória, temporária da alma. Está aqui no versículo 1 ainda. Porque sabemos que se a nossa casa, este corpo terrestre deste tabernáculo, veja aqui, se desfizer, essa é uma palavra que indica algo muito importante sobre a vida, sobre o corpo, se desfizer. Bem, esse nosso corpo, essa nossa tenda, diz a palavra de Deus, um dia será desfeito, quando a morte chegar. Nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, esta ideia, essa ilustração. Bem, a palavra desfizer aqui no grego traz a ideia de desconectar, de soltar, de desatar, como quem desata um laço. O corpo é, assim por dizer, metaforicamente, desatado da alma, e a alma toma voo para a eternidade. Ouça novamente este versículo, leia com a palavra desatar, ou melhor, a palavra soltar, e você perceberá com clareza a ilustração. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se soltar, se essa tenda se soltar, um dia essa tenda irá soltar. O corpo é como uma tenda, uma barraca frágil, provisória para essa peregrinação, para a viagem, e um dia essa tenda, as amarras desta tenda serão desfeitas, desatadas, soltas. Bem, você sabe como soltar, desarmar, desmontar uma barraca, não é verdade? Talvez você já fez isso, ouviu fazer, ou esteve no exército, acampando. Você desata a corda da finca, do grampo, não é verdade? E a barraca desaba, ela cai.
Você desamarra, desata as cordas, e aquela tenda, aquela barraca que estava ali rígida, firme, de repente ela cai e desmorona como uma coberta amontoada. Assim é o corpo. A alma deixa o corpo e o corpo desaba. A firmeza, a vida deixa o corpo e esta tenda fica para os vermes. Tão frágil, tão breve, tão verdadeira essa ilustração, queridos amigos. E essa tenda, como eu mencionei, pode ser desfeita muito rapidamente. Logo que as forças do corpo se vão, a idade chega, uma enfermidade chega e a saúde desaparece. No momento, você está ali firme, bem, vivendo, um atleta, e de repente, você parte para a eternidade. Um vírus, uma infecção, um acidente, uma parada cardíaca, de repente se desfaz aquela grande tenda. Oh, meus queridos amigos, quando a rigidez desta corda é rompida e ela for desatada por Deus, e a força da vida for tirada do corpo, a tenda desmoronará. Não importa quão grande seja esta tenda, em outras palavras, não importa quão atlético, quão firme, quão saudável, quão forte, quão belo seja você, quão esbelto, quão saudável, de repente, rapidamente, ela é desatada. Então nós entramos na presença de Deus Todo-Poderoso para prestar contas. Bem, você precisa refletir sobre quão frágil é a vida, é este corpo, quão passageira. E esta figura do apóstolo Paulo, de uma tenda, tem este propósito: nos levar a pensar sobre a vida, sobre o corpo. Porque nós nos iludimos, não é? Nós pensamos que vamos viver e morrer com 100 anos. Mas ninguém garante, a Bíblia não estabelece isso. Nós imaginamos que permaneceremos por muito tempo, que eu tenho força, que tenho vigor, que eu chegarei lá, que eu posso ser e fazer. De repente eu sou comparado a uma tenda. Isso é para me fazer pensar, esse realismo bíblico. Como uma tenda, por exemplo, uma tenda de um cigano ou uma tenda nômade, esse corpo, ele está sempre em movimento. Você não permanece no mesmo estado. Se você é uma pessoa de 15 anos de idade, bem, o seu corpo não ficará parado naquela idade. Ele está em mudança, ele irá mudar. Se você chegou aos 19, 20, 30 anos, isso irá passar rápido, você não fica ali. Você está mudando, seguindo em frente. O teu corpo tem 35, 40 anos, 60. Bem, você não ficará no mesmo lugar. Essa tenda está em movimento. E como uma tenda nômade, cada fase da vida traz novas pressões, não é? Novas provações, e o tempo vai passando, e conforme você vive neste mundo, nesta tenda nômade peregrina, então você vai remendando ela. E as cicatrizes, as costuras, as emendas, não é verdade essa ilustração? E você tem que trocar uma peça, um pedaço de roupa, um transplante de órgão, o resultado de uma costura, de uma cirurgia, ela está envelhecendo, e as fibras estão envelhecendo, e a palidez está tomando conta. Essa tenda de tecido humano está desmoronando aos poucos. Que ilustração perfeita! Só poderia ter vindo de Deus, o Criador, para nos fazer pensar. Tão frágil, tão passageira, tão temporária. Então nós deixamos ela para trás. Nós partimos para prestar contas a Deus. Queridos amigos, lembre-se disso. Este teu corpo, este meu corpo, não é meu. Ele nos foi dado temporariamente, diz a palavra de Deus. Este corpo não é seu, nunca foi seu. Nunca foi a intenção de Deus que você permanecesse nele para sempre. Ele foi dado de maneira temporária. Assim, esta tenda, esta habitação da alma, ela pode ser comparada a uma casa, uma residência, mas veja, uma residência alugada. Uma residência alugada. Porque há um momento quando o contrato termina e nós temos que deixar esta residência que não pertence a nós, pertence a Deus, que nos deu para este período, para esta jornada. Este corpo, esta habitação da minha alma, pertence ao meu Criador. É dado a você em locação. E Deus é o locador, você é o locatário, o arrendatário, o inquilino.
Mas você e eu teremos que deixar esta habitação quando o contrato terminar, quando o tempo estabelecido por Deus para a nossa jornada nesta vida, que é um período probatório para buscar a Deus e o seu perdão e entrar em sua presença, terminar, então o período para habitar neste corpo se acaba imediatamente. O Senhor desata este nó, esta tenda vai para o chão e nós subimos para prestar contas ao nosso Deus. Não é minha esta casa. Nunca foi a intenção de Deus que fosse um lugar permanente. A morte vem e esta tenda provisória, bem, ela desaba. Bem, nós não sabemos como será. Tudo que nós sabemos é que a morte é certa, que ela virá. Embora nós nos comportemos muitas vezes como se isso nunca fosse acontecer, não é verdade? E tudo o que nós sabemos é que você e eu estamos vivendo em um corpo cedido, alocado por Deus, não um corpo que pertence a nós para sempre, mas um corpo que é uma casa alugada. Deixe-me ousar dizer isso nesta noite. Talvez eu não me conheça bem, mas eu me conheço. E se você é como eu, talvez você tenha vivido até aqui, nesta casa, neste corpo. Talvez você não tenha vivido como você deveria viver dentro desta casa. Essa é uma ilustração para se pensar a respeito, ela é colocada diante de nós. O corpo, uma tenda temporária, frágil, provisória, uma moradia temporária que nos é emprestada, não para fazermos dela e nela o que quisermos. A vida não foi dada para que nós tomássemos essa vida em nossa mão, possuíssemos ela como se fosse inteiramente nossa, para viver da maneira como nós desejamos. Este período nesta casa, nesta vida, antes de partirmos, foi estabelecido por Deus. E assim, há termos para o aluguel desta casa. Claro que há. Pense dessa maneira por um instante. Corpo como uma residência da sua alma, porque isso nos ajuda a ver algo importante aqui. Uma residência alugada. Bem, esse corpo é uma residência alugada. E isso diz muita coisa, não é verdade? Deus é o locador. E Ele é o construtor da casa também. Foi Ele quem construiu. Foi Ele quem construiu o homem, o corpo, e soprou o espírito de vida dentro deste corpo, pertence a Ele. É óbvio, é claro. Foi Ele quem desenhou a estrutura e o funcionamento deste corpo, onde esta alma viveria. Perfeito, não é? Perfeito, um carro para transportar a alma, logo de uma jornada física. Perfeito. Você já parou para pensar sobre isso? Todas as funções necessárias, tudo aqui é funcional. E colocado de uma maneira tão organizada que também traz uma estética. Foi Ele quem criou, foi Ele quem construiu. Bem, deixe-me falar sobre as cláusulas estabelecidas por Deus para a nossa habitação provisória nesta vida, nesta casa. Claro que há cláusulas para o nosso desfrute nesta vida. Bem, aqui está a primeira cláusula desse contrato de arrendamento desse corpo, se eu posso assim dizer. A primeira cláusula é esta: você não escolhe o locador, você não escolhe, Ele é Deus, goste ou não goste dele, Ele é o dono deste corpo, Ele é o dono desta vida. Ao entrar neste mundo, lhe é dado saber em tua consciência que há um Deus, que eu não vim do nada, que Ele me trouxe à existência, Ele me criou. Esta é a primeira cláusula. E é para Ele que eu e você devemos prestar contas ao final da habitação nesta casa, porque Ele é o proprietário. Ele te deu, Ele te proveu um corpo temporário, você deve prestar contas a Ele, e você deve pagar, se eu posso colocar nesses termos da ilustração, o aluguel. Deixa-me falar sobre uma outra cláusula deste contrato. Há uma cláusula única também. E a cláusula é esta. Uma cláusula única. Ela diz assim, que você não conhece, não saberá o período de residência, de moradia neste corpo. Não nos é dado saber. Quando nós entramos nesta vida, não nos é dito quantos dias, meses ou anos nós iremos viver.
Esta é uma cláusula única, pode ser 65 anos, 89, 90, 5 anos, 25 anos. Nós não sabemos o tempo de moradia. Esta é uma cláusula única. Por quê? Porque a vida é um período probatório para buscar o perdão de Deus e um relacionamento restabelecido e a eternidade. Mas se eu soubesse que os dias da minha vida neste corpo seriam 90 anos, eu só começaria a buscá-lo aos 89 anos, tendo vivido uma vida de pecados. Assim, para que eu busque a Deus com urgência enquanto há tempo, não me é dito quanto tempo eu vou viver. Essa é a razão. Isso é de propósito. O fato de não sabermos o tempo nos leva a buscar a Deus com urgência. Essa ilustração dilui a nossa ilusão de que nós podemos viver 100 anos. Não nos é dito, querido amigo. Você pode partir aos 5 anos de idade, aos 2 meses de idade, aos 15 anos, aos 17 anos, aos 40 anos. Não nos é dito. E essa cláusula única, nós não sabemos o tempo, esse corpo emprestado, mas outros termos de arrendamento de aluguel, você sabe. Por quê? Porque todos esses termos estão descritos aqui no livro da lei de Deus. Nós somos informados na Bíblia. Deixa-me mencionar a segunda cláusula. A segunda cláusula, eu espero que você esteja acompanhando com toda a força da tua alma. A segunda cláusula, querido amigo, é esta. Esta casa que lhe foi dada para habitar nesta jornada é uma casa sã, idônea, intacta, pronta para você morar. Ela foi desenhada e ela foi construída por uma mente, por Deus, com um design funcional. Você sabe o que é funcionalidade? Design funcional. É que tudo que foi colocado nela foi colocado para cumprir um propósito de alta funcionalidade. Este corpo, tudo que nós temos aqui, tem uma função que esta alma possa viver e seguir por este mundo, não é? A unha, o local deste dedo, o dedão do pé para não cair e todas estas coisas. Esta casa foi designada por Deus, desenhada por Ele, projetada e foi lhe dada desta maneira. Uma casa pronta para viver. Assim, querido, esta é uma cláusula muito importante, porque se ela lhe foi dada desta maneira, a casa da sua alma, o seu corpo, não pode ser modificado. Primeiro, porque é impossível fazer isso. Ao tentar modificar este corpo, o que nós conseguimos é mutilação. E segundo, porque ao tentar modificar esta casa da nossa habitação, nós criaríamos deformação, desordem, e ela perderia muito do seu propósito, da sua funcionalidade, do seu potencial de habitação. Por isso, é ilegal, diante de Deus, alterar a estrutura, o formato, o desenho, a funcionalidade deste corpo, desta casa. E você entra neste corpo como ele foi dado, como um homem ou como uma mulher. Foi Deus quem criou. Assim, você é um homem porque foi Ele quem designou o seu sexo masculino ou feminino, e Ele atou este sexo à tua biologia, à tua fisiologia, à tua anatomia, e atou a tua anatomia, tua biologia, tua fisiologia, a tua consciência, a tua mente. Estas coisas estão atadas, tudo organizado perfeitamente. Foi Ele, em seu propósito, que designou o teu sexo, seu corpo, a sua biologia, a sua mente foram formadas como um homem, para operar como um homem. Você é uma mulher, porque Ele atou o teu sexo, a tua biologia, fisiologia, e atou a tua biologia, anatomia, fisiologia, a tua mente, a tua consciência. Assim você é uma mulher por inteiro, mente, corpo, um homem por inteiro, porque Ele designou esta casa para a minha habitação. Assim Ele me deu. E, queridos amigos, se nós violamos essa cláusula e tentamos alterar a estrutura desta casa, lembre-se, há o dia de prestar contas do uso desta casa. Nos foi dado por Deus, alocado a nós. E aqui está a terceira cláusula deste contrato, que diz que o proprietário pode visitá-la a qualquer momento, a qualquer instante, ao seu bel prazer. Deus tem o direito
de vir à nossa vida em qualquer período de nossa existência, seja na infância, na vida adulta, na adolescência, na velhice. Ele pode vir à nossa vida e nos desafiar e nos recordar que eu terei que sair desta casa, que eu não sou um mero animal neste mundo, que eu possuo uma alma eterna criada por Deus que deve subir à presença de Deus e eu irei me apresentar diante dele. E como ele vem então a esta casa da minha vida? Bem, ele vem visitando a consciência. Quando eu sou desperto para o meu materialismo, não é como uma campainha, e você de repente olha em volta desta vida, desta casa, e você se recorda que você não é apenas um corpo, mas você tem vivido talvez somente para este corpo. Então ele me visita na consciência, ele me visita dizendo, me mostrando que é um Criador, que nós não somos o resultado da chance, do mero acaso, foi Ele quem organizou todas estas coisas. Ele traz isso, Ele visita a minha consciência. E quando eu peco contra Deus, quando eu quebro alguma dessas cláusulas, então uma carta é enviada de advertência à minha casa. Uma carta é enviada à minha consciência, me informando da minha dívida. Mas eu não quero essa cláusula. Deus nos visita na consciência, nos mostrando o nosso pecado, nos fazendo perceber o nosso erro. Se Ele não nos advertisse do pecado, como nós poderíamos ser julgados? Ele nos visita todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, a consciência, ela soa o alarme e é registrado diante de Deus, assim, esta é uma cláusula importante. Mas eu digo, eu não quero uma carta enviada à minha consciência que me informa que eu pequei. Eu vou contestar, eu não vou ouvir, eu não vou responder, e nós violamos os termos vivendo desta casa, deixando o proprietário do lado de fora da moldura da nossa existência. Nós tomamos este corpo, os nossos melhores anos de vida, para gastar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa vida, e entregá-la a tudo aquilo que é contrário a Deus. Será que isso não é uma ilustração da nossa vida neste mundo? E nós tomamos posse da casa da nossa vida como se fosse nós, pertence a mim este corpo. E assim são minhas regras, não as de Deus. Eu faço o que eu quero. Queridos amigos, todos estes termos que eu descrevi aqui, estas cláusulas, elas estão claramente descritas na Bíblia e elas recebem um nome técnico. É chamado na Bíblia de a lei moral, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Por acaso você já parou algum dia para estudar com calma estas cláusulas? Ou você entrou na casa com a cláusula debaixo do braço, pôs numa gaveta e começou a viver, sem perceber o que será requerido de você? Você já checou neste livro, nesta lei, para saber se você tem cumprido a vontade de Deus, a lei de Deus, ou se você tem quebrantado a lei de Deus? Oh, amigos, ninguém poderá diante de Deus naquele dia alegar ignorância. Eu não sabia, ninguém me disse. Não, está no livro da lei. Ninguém pode alegar ignorância de alguma lei aqui em nossa cidade e diz, eu fiz essa coisa absurda, mas eu não sabia que era errado. Ninguém pode alegar ignorância diante de um tribunal. A lei está ali, publicada, impressa, para que todos saibam. E esse termo, ele diz que você deve pagar o aluguel, é claro, é um aluguel que você deve pagar, dirigir ao proprietário. Este aluguel, perdoe-me o termo, é chamado de amor por Deus. Você tem pago este aluguel ao proprietário da tua vida? Perdão. Você o tem amado? E amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Você o tem amado? Você tem pago o teu dever? Você o tem reconhecido como Criador? Você tem pago o teu aluguel? Você tem o buscado, o louvado, o representado, conhecido o seu caráter e vivido de acordo, você tem dirigido a Ele a tua alma, o teu coração em sincero culto. Você tem pago este aluguel? Esse é o aluguel. Bem, é um aluguel razoável, não é caro. Gratidão ao meu Criador por toda a sua bondade, a sua misericórdia. É justo, não é?
porque nós recebemos tantas bênçãos de Deus nesta casa. Gratidão de fato, por termos recebido uma vida, uma alma. E aqui está o aluguel. Apenas ouvir o que Deus diz, ouvir o que Ele diz na sua palavra e crer nele, buscar a sua salvação e o perdão que Ele oferece. Não é maravilhoso? Por acaso eu tenho pago isto, devolvido isto, buscado ao Senhor? Querido amigo, você tem pago este aluguel? Você tem amado a Deus de todo o teu coração? Você pode afirmar isso? De todo o teu entendimento? Você tem cumprido o que Deus exige? Talvez você nunca pagou o aluguel, nem buscou a Deus de verdade, nem checou a sua palavra, nem tem ouvido o que Ele disse, tem vivido a tua vida como se Ele estivesse lá e você aqui, como se não houvesse um dia de prestar contas. Acaso você não leu as cláusulas no livro de Deus? Essa é uma ilustração, mas ela é a verdade da palavra de Deus ao nosso entendimento de uma maneira didática. Eu não estou contando histórias aqui, entenda isso. É Deus quem colocou desta maneira para nos ensinar de uma maneira didática, clara. Você tem pago este aluguel, querido amigo? Você o tem adorado, submetido a tua vida à vontade dEle? Por isso que nós somos devedores a Deus, porque a resposta é não. Uma cláusula deste termo de residência temporária diz que você deve manter esta casa limpa. O proprietário dela é Deus, é o Senhor do universo, Ele é santo, Ele diz: viva nesta casa e a mantenha limpa, mantenha a sua casa, a sua vida limpa. Dentro desta casa, diz Ele em sua lei, não deve habitar mentiras. Você está ocupando esse corpo, os teus lábios não devem dizer mentira. O teu pensamento não deve contemplar a mentira, nem o orgulho vil, nem a ganância, nem a avareza, nem o orgulho, nem o egocentrismo não deve entrar nesta casa. Você deve ser limpo. Não deve haver nenhum pensamento sujo ali dentro, torpe. Não pode haver imoralidade dentro desta casa, nem gestos sujos, nem mancha de sangue, nem rastro de mentira, nem de infidelidade, nem coisas torpes dentro desta casa. Nada disso pode ser trazido para dentro desta casa. Você tem cumprido esta cláusula? Como você tem vivido nesta casa, esta vida? Ouça essas palavras, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós iremos prestar contas a Deus. Acaso a nossa casa, esta vida, está suja moralmente? Porque você nunca se arrependeu dos teus pecados, cometidos no corpo e na mente. E a mancha continua ali. Nunca foi lavado, nunca foi limpo. Está chegando o momento do proprietário entrar nessa casa, isto é, verificar, trazê-la a prestar contas, e esta casa ainda está suja, sem perdão, não uma nova natureza. Este velho homem, esta velha mulher, todo este entulho de anos e anos de pensamentos, de ações, de palavras erradas, manchando as paredes desta casa, desta vida. Você percebe estas coisas? Acaso a nossa casa está suja e não há beleza nela, porque não há dentro dela um caráter purificado por Deus? E não há alegria dentro desta casa, porque não há nela a paz de Deus? Sim, há festas, há barulho, mas não há alegria, porque não há a paz de Deus. Será que nós estamos sem reparo, em mau estado, e esta tenda começa a desmoronar? Mantenha essa casa em pé, limpa, diz a cláusula. E a cláusula diz assim: se você tiver alguma dificuldade, e alguma coisa estiver errada, desmoronando, comunique isso ao proprietário e ele pode remover.
Você pode ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador e a minha vida está deteriorando, e Ele enviará o seu Espírito. Esta cláusula diz que você pode e deve fazer isso. Você já fez isso? Você já trouxe diante do Senhor toda a tua sujeira, todas as rachaduras de caráter, toda a podridão debaixo do assoalho, ou você segue apodrecendo esta casa para apresentá-la ao teu Criador? Esta vida, querido amigo. E nós falhamos, não é? E nós falhamos. Sabe o que nós dizemos? A cláusula diz: mantenha esta casa limpa, porque Ele virá. Ore ao teu Deus, confesse, peça que Ele te lave, te perdoe, te transforma. E Ele limpará toda mancha e reconstruirá aquilo que foi quebrado e te dará um novo caráter e o Espírito de Deus. Sabe o que nós fazemos? Você já fez isso? Nós não fazemos isso. Nós dizemos: eu estou mal. Como eu pude chegar a esse ponto? Eu vejo que é tanta coisa errada em mim. Eu não vou falar para o proprietário. Eu vou varrer para baixo do carpete. E a podridão do pecado começa a cobrir, e a umidade, o lodo feio e horrível começa a aparecer. Eu não vou falar para ele. Eu vou passar uma tinta por cima. Eu vou colocar um papel de parede de moralidade. Eu vou cobrir com gesso, com a massa acrílica da religiosidade. A estrutura está apodrecendo. Eu vou passar uma tinta por cima. Vou tentar ser um bom cidadão. O coração está corrupto. E eu digo: eu vou parar de fumar, de beber, me mudar por fora, enquanto por dentro eu estou morrendo. Você já fez isso? Você já disse a Ele todo o teu pior? Você já clamou por Ele, porque é um comando de misericórdia, e Ele te restaurará? Como você se apresentará ao teu Criador? Nós preferimos esconder a sujeira, encobrir as manchas, imaginando que um papel de parede chamado esquecimento irá cobrir. Eu esqueci das coisas que eu fiz, Deus esqueceu também, está tudo bem, estou aqui agora. Não, Ele não esquece, querido amigo. Ele não esquece. De repente o mofo começa a atravessar novamente aquele papel de parede, aquela massa acrílica. Por quê? Porque depois de anos, aquela consciência adormecida do pecado cometido começa a voltar a te acusar. Sabe por que isso acontece? Porque a podridão não foi removida. E a consciência continua a me ferir, culpada, dolorosa, porque o pecado não foi perdoado. Mas quando o pecado é perdoado, a consciência é apaziguada. Não adianta cobrir. Não adianta usar estratégias: eu vou esquecer, eu vou mudar por fora. Oh, meus amigos, é uma questão da alma, do coração. Nós não mantemos os termos, não é? E nós não permitimos então que Deus entre em nossa vida. Por quê? Porque Ele é luz. E o nosso estado é tão terrível, nós preferimos as trevas. E nós trazemos coisas ilegais para dentro dessa propriedade, e o contrato diz: não faça isso. Nós trazemos coisas sujas para habitar e permanecer ali. Eu espero que você esteja acompanhando. Nós trazemos um entretenimento vil, sujo, pervertido, que Deus odeia e que nos polui. Nós deixamos ratos entrar nesta casa, pecados revoltantes são criados, alimentados, entretidos ali dentro. E as paredes já mostram rachaduras sérias, e todo tipo de coisa agora entra por esse caráter deformado, nada fica de fora. Te enfraquece, e conforme as tuas fraquezas de caráter se manifestam mais e mais, você fica pior. E aquela pessoa que costumava a exagerar ou diminuir a verdade, ou se desculpar, e começou a fazer isso mais e mais e mais, agora ela passa a mentir, e ela mente de tal maneira que ela não sabe se o que ela disse era verdade ou não, se aconteceu ou não. Você não mais vê essas coisas, não enxerga os teus erros. Por quê? Porque a consciência foi atacada,
Você não pagou a conta, a eletricidade foi cortada e agora você está no escuro. Você se encontra em um escuro espiritual. E porque eu estou no escuro espiritual, depois de tanto pecar contra a consciência, eu não mais vejo os meus erros. Eles são tão gritantes, mas eu não sinto, não vejo que são desagradáveis a Deus. E as pessoas podem me confrontar com carinho, me ajudar e exortar. Por que isso? Você não percebe isso? Não, eu quero viver assim. Eu não me vejo errado, eu não vejo errado nada com a minha vida, não estou fazendo mal a ninguém, você nem mesmo consegue enxergar. E por ter se acostumado ao escuro, por tanto tempo lutando contra a voz da consciência, lançando fora estas cartas do teu proprietário de advertência, para você clamar a Ele, não ouvindo a voz do Senhor, bem, agora eu me escondo no escuro, e por ter me acostumado no escuro, a luz fere os meus olhos ardem com a luz, e eu já nem quero mais me aproximar da verdade, nem ouvir sobre Deus, nem ouvir a palavra. Não me fale sobre igreja, não me fale sobre Bíblia, sobre ser crente, essa tolice, porque você está em trevas, e você não percebe o estado da tua alma, e a todo tempo as cartas estão chegando à tua consciência, e você não lê, você ignora, você lança de lado. Que cartas são essas? Pontadas na consciência. Às vezes, depois de uma maravilha de prazer e festa, vem do nada um vazio cortante na alma, da parte de Deus, para te mostrar o estado em que você se encontra. Às vezes vem uma sensação de morte, de culpa, como que um antipasto do inferno, um senso de condenação, de perdição, e nós lançamos fora, eu quero mais dessa vida. Ele manda uma outra carta à nossa consciência, a culpa retorna, um desejo de paz, de satisfação, de ser liberto desse estado, uma percepção de que a vida passa tão rápido e que o que estou vivendo e fazendo é errado, é contrário a Deus, mas eu pego esta carta e eu lanço fora, e às vezes nós até sabemos que o Senhor nos enviará uma carta por esse caminho errado que eu estou indo. Já às vezes sentimos, não é porque nós estamos tão acostumados. Queridos amigos, estas são cartas de um Deus de misericórdia enviado à tua consciência. E você olha o envelope e lança fora. Ali está uma advertência de amor e de misericórdia, para que você clame a Ele, e Ele venha e te transforme, te lave, antes de você entrar na presença dEle, e você lança fora estas coisas. Mesmo uma enfermidade, alguém morreu em tua família, esta é uma carta, e você por um momento sente a brevidade da vida, e começa a perceber que esta vida é tão vazia, que há uma alma, que eu teria que ir à presença de Deus, mas o tempo passa, a pessoa já morreu há tanto tempo, eu lanço fora aquele sentimento, aquele pensamento. Na verdade, eu faço isso de propósito, e agora eu já digo que eu não quero Deus, eu não vou à igreja, porque se eu for lá eu vou me converter, eu não quero me converter, não estou interessado no cristianismo, este corpo é meu, esta casa é minha, e eu roubo do proprietário, e eu vou escrever as minhas próprias cláusulas para viver neste corpo, minhas regras, e essas cláusulas do contrato que Ele me deu para viver neste corpo, o que eu faço? Eu risco e eu escrevo as minhas próprias. E aqui está a primeira cláusula nesta minha vida que eu tomei posse. 1. Deus não existe. É assim que eu vou viver. Não existe proprietário. A casa surgiu do nada, eu entrei nela. Essa é uma cláusula. Eu quero que isso seja assim, que Deus não existe. Eu quero viver assim. Se Ele existe, a segunda cláusula é esta: Ele está proibido de aparecer em minha vida, fique fora, do lado de fora. E quando Ele bate na porta, eu vou trancar, vou passar ferrolho, eu não vou ouvir. Eu reescrevo essas cláusulas. Querido amigo, será que isso descreve você nesta noite? E nós tomamos a nossa caneta e escrevemos a cláusula. Terceira cláusula: aluguel gratuito. Não devo nada a Deus. Não devo nada a Deus. Residência permanente nesta casa, eu não irei sair dela, eu não irei morrer, eu viverei para sempre, forever young, é o meu canto. Quão tolos
Quão nécios, quão loucos agimos dessa maneira. E a todo tempo é o que nós fazemos. Então nós escrevemos uma última cláusula neste contrato que eu reescrevo para viver nesta casa. Quando tudo começar a desmoronar dentro de mim, nesta causa, o proprietário é o culpado de tudo que der errado em minha vida nesta casa. Eu irei culpá-lo. Foi ele, culpa dele, que isso aconteceu comigo, que eu sou assim, que esta vida, que isso e aquilo. Eu sigo assim. Eu substituo os parágrafos. Eu digo, este pecado aqui está ok. Todo mundo faz, é o que a sociedade faz. Todos esses pecados estão ok. Vamos passar lei dizendo que o pecado está ok, pode viver assim, pode viver desta maneira, viva contrário à vontade do teu Criador. Legisle, imponha. Não é assim que nós fazemos como nação e como pessoas, imaginando que Deus não irá nos cobrar um dia simplesmente porque nós votamos, escrevemos num papel. Quão loucos nós podemos ser. Nós tomamos a nossa caneta e nós escrevemos. Não há pecados. Não existem pecados. E nós vamos passar uma lei dizendo que não existe pecado, e se alguém disser que há pecado, e que isto não é ok, e que isto não está certo, então fazer isso será um crime. Dizer que está errado será um crime. Esta é uma lei. E não me perturbe. E assim nós vivemos. Se tudo der errado, é culpa de Deus. Eu não vou crer em Deus. Por quê? Porque esta jornada, esta vida deu errado. A guerra, a miséria, a morte, a traição, a tudo de errado, é culpa de Deus. Se o mundo fosse maravilhoso, não é. Eu não vou crer em Deus. Ele permitiu aquilo mais, ele permitiu que meu pai morresse tão jovem, quando era novo. Eu não vou crer em Deus, eu vou sair da igreja. Ele permitiu que aquilo acontecesse, meu filho morresse, eu levanto o punho contra Deus, eu nunca mais o busco, eu deixei de crer em Deus. É culpa dele. Nunca o busquei, mas eu reescrevo a minha vida. Deus deve ser culpado de todas as coisas. Eu não acredito em Deus, mas caso ele exista e eu esteja errado, eu pego minha caneta e eu digo que ele é responsável por tudo que deu errado em minha vida. É incrível a nossa audácia diante de Deus. Por quanto tempo o aluguel não foi pago em tua vida? Deixa-me concluir. Por 10 anos você nunca o buscou? Quanta coisa já se acumulou nesta vida. Querido amigo, seguir pela vida pecando e não ser perdoado, não ser lavado, é como uma pessoa que passa de um dia para outro sem tomar banho, e para o outro sem tomar banho, e para o outro sem tomar banho. Você já teve essa experiência? Infelizmente eu tive, morando em um país muito, muito frio, e a eletricidade acabou e a água estava gelada. Eu passei 3 dias sem tomar banho. Mas ao final daquele 3º dia eu sentia que eu estava em decomposição de óleo, de tudo, e de absurdo. Agora imagine um homem e uma mulher acumulando manchas de pecado diante de Deus, dia após dia, ano após ano, uma crosta horrível, e Deus tem que torcer o nariz e nos banir da presença dele, uma casa podre. Eu nunca fui a ele. Quantos anos? 10, 15, 30 anos, 40, 60 anos? Como você poderá encarar a Deus? Como você poderá entrar na presença do teu Criador, do teu Senhor, em breve? Quando o chamado de Deus vier, quando Ele estender a sua mão e desatar esta corda, e o cordão de prata se romper, e a taça de ouro se quebrar, e o cântaro se romper junto à fonte, e você partir, como você se apresentará diante do teu Criador? Sabe o que é mais triste? É que talvez haja alguns amigos aqui que estejam ouvindo isso, como quem está assistindo um filme na televisão.
mesmo. Mas na hora que eu desligo, acabou, vou viver a minha vida. Não é triste? E ter que acordar na presença de Deus quando a luz deste mundo se apagar e abrir os teus olhos diante dele e dizer: louco, louco. E o verme que nunca morre consumindo dentro de você aquela consciência de remorso, dizendo: porque eu fui tão tolo, tão nécio, eu ouvi, Deus falou a minha alma, a consciência, tudo mais, eu lancei fora para viver a minha vida. Eu disse: não entra em minha vida. Não é triste? Não é terrível? Esse é o nosso estado espiritual. Queridos amigos, aqui está algo maravilhoso. Pode você imaginar não pagar o aluguel por 60 anos em uma casa e o proprietário chegar um dia e disser para você: eu irei pagar, eu irei te perdoar, eu irei pagar em teu lugar. Você pode imaginar algo assim? E eu irei reconstruir esta casa, eu te darei um novo caráter depois que eu te lavar, uma base sólida na verdade, e eu iluminarei a tua vida com o Evangelho e a verdade. E não somente isso, ele diz também: eu entrarei e habitarei com você nesta casa. É maravilhoso, não é tremendo? Esta é a mensagem do Evangelho da Graça Redentora. Eu farei esta promessa: quando o teu tempo terminar nesta residência passageira, eu te relocarei para uma outra muito, muito, muito melhor e superior do que esta, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desta tenda se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Compare esta tenda frágil com o novo corpo que nós receberemos. É comparado a um prédio. Imagine um prédio fantástico, como aqueles de Dubai, tem tudo, a eletricidade, o sol, fantástico. Essa casa é uma tendinha, não é? Quão maior, mais elevado aquele prédio do que uma tenda. Assim este novo corpo será tão grandioso, queridos, uma nova biologia para viver em um novo céu, uma nova terra. O novo corpo sem a mancha e as restrições do pecado. Se esta casa estiver desmoronando, se eu busquei ao Senhor enquanto habitava nela e disse: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me da mancha, transforma o meu coração, e Ele veio habitar. Então, ao final, quando eu vejo que esta tenda está indo, e a enfermidade ou a idade está me levando, eu tenho paz, porque eu sei que eu tenho um prédio, uma nova vida de Deus na eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem que nós pregamos a cada domingo aqui nesta igreja. Que Deus enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, que tomou em seu corpo e em sua alma toda a sujeira, toda a culpa daqueles por quem Ele veio morrer. E se eu o busco com fé e em arrependimento, e se eu me entrego a Ele, clamo por sua graça e misericórdia em arrependimento, Ele fará tudo isso. Ele adquiriu os méritos, Ele derramou seu sangue precioso, que é poderoso para me lavar de toda a mancha. Ele prometeu isso. Ele sofreu uma agonia incrível, indescritível, que nenhum filme de Hollywood pode representar na sua alma, levando sobre si todo o pecado daqueles que o buscariam. Salvador. Queridos amigos, você entende estas coisas? Deus não pode perdoar pecados sem pagar por eles. Ele é tão justo, Ele é tão santo, Ele não pode perdoar, Ele não pode simplesmente apagar. A lei cobra o custo, a paga, a morte. Ele precisou morrer. Ele veio para morrer, Ele veio para sofrer, Ele veio para entregar a sua vida. Que mudança nós vemos em uma pessoa que se aproxima de Cristo? Quando seus olhos são abertos pela primeira vez, ela diz a si mesma: eu sou um nécio, eu sou uma pessoa nécia. E ela se aproxima de Cristo Salvador e o busca.
E estas palavras do versículo de número 21 são tão reais em seu coração. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para onde você irá? Onde você encontrará uma nova vida, um perdão, a certeza de vida eterna? Oh, queridos amigos, mais do que isso, Ele não somente limpa, perdoa o registro do pecado, mas Ele te restaura a vida, enviando o seu Espírito, e a partir daí, você tem agora força para vencer o pecado, um coração para amar a Deus, lavado, transformado, resposta às tuas orações, Deus te conduzindo através desta vida, então te recebendo na eternidade. Não é maravilhoso? Eu digo a Ele: Senhor, aqui está a casa da minha vida, apodrecida, eu errei, eu falhei. E o que Ele faz? Ele me dá um prédio, uma mansão, um palácio. Eu mereço isso? Não. Ele comprou isso. É tão simples. Você encara a tua necessidade, você diz a Ele toda a tua vergonha, você se entrega, Ele te perdoa, Ele vem habitar em você e você é salvo. E você é salvo para sempre. E você sabe que Ele te salvou. Vamos orar juntos.